Livro do Gênesis, no capítulo 39. Livro do Gênesis, capítulo 39. Quem encontrou, me confirme com seu amém. José havia sido levado para o Egito, aonde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Versículo 2: o Senhor estava com... de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este o egípcio percebeu que o Senhor estava com ele e o que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou administrador de seus bens. Potifar deixou ao seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía, desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens. O Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de... o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de... a bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía. Amém? Como você reagiria se sua vida tivesse chegado a um ponto em que você estivesse arrebentado em todos os sentidos, doente, falido, quebrado, sem nenhum tipo de perspectiva e sendo refém de certas situações? Olha para cá. E tudo isso que te aconteceu foi por causa da maldade que te fizeram. E se essa maldade que te fizeram não partiu da parte de estranhos, essa maldade que te fizeram partiu da parte de quem é sangue do teu sangue, de quem faz parte do teu convívio, das pessoas que você ama e por elas luta e por elas se dedica. E de repente essas pessoas com inveja, com raiva, com ciúmes, essas pessoas começam a odiar você sem motivo, sem causa, e começam a ser injustas com você, e começam a te perseguir, e começam a te pressionar, e chega no ponto em que você está doente. Eu conheci no hospital esses dias um senhor que a sua vida mudou a partir do ponto que ele ficou doente, e ele ficou doente por causa da maldade de familiares, por causa da maldade de um cunhado que foi tão perverso com ele que lhe deixou doente, e ele ficou afetado e sofreu tanto uma depressão e, como consequência disso, um problema cardíaco. E ele estava lá para fazer uma cirurgia, e eu estava lá para pregar para ele. Olha para cá. E aí, como você se sentiria ou reagiria diante de uma situação em que sua vida se encontrasse assim, financeiramente prejudicado, falido, quebrado ou desempregado, doente e mesmo assim refém de uma depressão, refém de uma síndrome do pânico, refém de um transtorno de ansiedade, de uma situação que está paralisando você, paralisando sua vida? Porque foi isso que aconteceu com José, e é um dos personagens bíblicos, digo que é um dos mais extraordinários personagens da Bíblia, porque José, na teologia, tem uma matéria que se chama tipologia, e José é um tipo de Cristo. Há uma tipologia aqui na pessoa, na personalidade de José. José foi traído, Jesus também foi. José foi vendido, Jesus também foi. Jesus se levantou em honra, José também se levantou em honra, assim por diante. Então eu considero um personagem extraordinário, e como um personagem extraordinário que ele ensina muito para mim e para você. Olha para cá. Porque ele foi traído pelos seus irmãos, odiado, detestado pelos seus irmãos, porque era o mais jovem, porque era o caçula, porque era naquele momento e naquela situação o preferido do seu pai. Mas ele era preferido do seu pai não só porque era o mais jovem, ele era preferido do seu pai porque ele era correto, ele era íntegro, ele era direito, ele tinha um caráter incorruptível, e por isso seu pai tinha por ele grande prestígio, grande apreço. Mas fora isso, José tinha sonhos, ele sonhava muito, ele era um sonhador. Diz aí para quem está perto de você: sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho. Diga isso.
Sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho, sonhe grande. Olha para cá. E nos seus sonhos, os sonhos de José eram revelações, abrindo parênteses, amém? Diz aí, sonhos podem ser revelações e podem não ser nada, amém? Sonhos podem ser guerra espiritual, podemos ser retalhados na hora do sono, o inimigo pode nos atacar na hora do sono, trazendo terror noturno. As crianças sofrem muito com isso. Preste bem atenção, as crianças sofrem muito com terror noturno. Cabe o pai e a mãe ir lá, ungir, orar, repreender. Mas nós também temos às vezes pesadelos terríveis, e nós somos retalhados quando estamos dormindo. Olha para cá, eu posso falar sobre isso depois. José tinha sonhos. Nos seus sonhos, Deus o colocava sempre acima dos seus irmãos. E na sua inocência, por ser um jovem de 17 anos, olha para cá, por ser um jovem de 17 anos, José contava para os seus irmãos, para o seu pai, os seus sonhos. E aí os irmãos ficavam furiosos e o odiavam mais ainda. Aí o ódio deles aumentava mais ainda, ao ponto em que eles se reúnem e dizem assim: vamos matá-lo. E eles começam a conspirar, a tramar a morte de José. Chegam a jogá-lo num buraco, ficam pensando aí a melhor maneira. Eles pensam assim: vamos pegar suas roupas, vamos sujar as suas roupas com o sangue de um animal, e vamos levar até o nosso pai, e vamos dizer para o nosso pai que ele foi devorado por um animal selvagem. Vamos dizer para o nosso pai que ele foi devorado por um leão, e vamos entregar as roupas sujas de sangue para o nosso pai. Assim eles fizeram. Mas na hora de matar José, faltou coragem, porque um deles gritou e disse: não vamos fazer isso. E nós vamos fazer o que então? Vamos vendê-lo como escravo. Naquele momento estava passando uma caravana de ismaelitas, e eles ofereceram José como escravo, e José foi acorrentado e foi levado enjaulado como um escravo para a terra do Egito. Quando ele chegou no mercado de escravos, ele era muito bonito, ele tinha aspecto de príncipe, ele era muito bem cuidado, ele tinha uma estrutura física diferenciada. E quando um general egípcio chamado Potifar olhou para José, gostou dele, porque disse: esse escravo está em excelente condição, é jovem, tem 17 anos, é forte, vai trabalhar muito para mim. E Potifar o levou para suas terras, e José começou a trabalhar lá, no primeiro momento fora da casa, no primeiro momento trabalhando no campo, no serviço duro, no serviço pesado. Ora, ele era filhinho de papai, ele não estava acostumado com essa realidade, mas ele está lá, sem revolta, sem raiva, sem mágoa, sem ódio, sem depressão, sem tristeza. Ele está lá trabalhando e dando o seu melhor. E aí o Potifar olha para ele e diz assim: tem algo diferente nesse cara, eu vejo algo diferente na vida desse cara, eu vejo que ele tem algo de Deus na vida dele. E Potifar o traz para dentro da sua casa. E isso não aconteceu em 10 minutos, isso foi uma sequência de tempo, de meses. Eu estou resumindo aqui, sintetizando, mas isso foi meses de trabalho, de choro, foram meses de dedicação, de perseverança. Aí José é levado para dentro de casa, e quando ele é levado para dentro de casa, Potifar percebe que realmente há algo de Deus na vida dele, porque o próprio ímpio Potifar diz assim: tudo que eu coloco nas mãos dele prospera, tudo aquilo que eu dou como tarefa para ele prospera, tem algo diferente. Então Potifar começa a entregar, ao ponto de entregar tudo. Ele entrega tudo para José, ele entrega a chave do cofre para José, ele entrega a administração de tudo. Ele não faz mais nada, ele só quer passear e caçar, porque ele sabe que tudo que está na mão de José prospera. E Deus, preste bem atenção, Deus abençoou a casa do ímpio Potifar por amor a José. Diz aí: Deus vai abençoar a tua casa, a tua família por amor a você. Deus vai abençoar aquela empresa porque você está lá, e por amor a você, Deus vai abençoar aquela empresa.
é a bênção por tabela, amém? Diz aí, muita gente vai pegar garapa, diga isso, muita gente vai pegar carona na sua bênção, é a bênção por tabela. Olha para cá, olha para mim. Mas aí, José saiu do trabalho forçado, saiu do trabalho pesado e foi para o conforto da casa do general Potifar. E era agora o homem do escritório, era o homem das finanças e da administração, mandava em tudo, tudo. Acima dele só Potifar, porque ele mandava em tudo. Mas nem tudo é perfeito. Como ele era de boa aparência, a mulher de Potifar começou a cercá-lo, assediá-lo, tentando seduzi-lo. E José não quis, ele se recusou. Ele disse: olha, o meu senhor entregou tudo nas minhas mãos e tudo está aqui à minha disposição, menos tu é a esposa dele, eu não vou fazer isso. Então José se recusa, e a mulher fica furiosa. E mulher rejeitada, irmão, é veneno, é um problema. Mulher fica furiosa, e aí ela simula uma situação, e ela diz que José tentou estragá-la, violentá-la. Ela disse: esse moço quis me violentar. Ela rasgou suas vestes, ela se arranhou, ela se assanhou, e ela fez um teatro, encenou uma situação e acusou de José uma calúnia de algo que ele não tinha feito. Quando Potifar chegou da viagem, ela contou para Potifar o que José tinha feito, e Potifar não acreditou, porque conhecia José e conhecia ela. E Potifar, se tivesse acreditado, ele tinha matado José. Mas para dar uma satisfação pública e servir de exemplo para os outros, Potifar mandou ele para a prisão, e ele foi preso injustamente. Olha só, primeiro foi vendido pelos irmãos, traído pela própria família. Agora ele é preso por um crime que não cometeu, e ele é lançado na prisão. E passam-se mais de 10 anos, José na prisão. O carcereiro vê que existe um espírito de excelência nele, e José passa a ser o administrador da prisão. Ele começa a administrar a prisão, os recursos da prisão, os estoques da prisão e os presos, e todo mundo gosta dele. Mas ele está lá, trabalhando, lutando, sabendo que um dia Deus virá em seu socorro, sabendo que um dia a providência de Deus vai chegar, sabendo que Deus iria fazer uma reviravolta na sua vida. Mas 10 anos se passam. Diz, irmão, você tem que aprender a ter paciência. Não é do jeito que a gente quer, não é na hora que a gente quer, mas o socorro de Deus vai chegar. Diga isso, mas a providência de Deus vai chegar. Fala isso, a providência de Deus vai chegar. Amém? Olha para cá, olha para cá. Aí estão lá 2 homens presos com José, e eles têm sonhos perturbadores. E José tinha um dom de interpretar sonhos, quando esses sonhos eram espirituais, porque existem sonhos que são espirituais e sonhos que não são. E eles contaram os seus sonhos. Um era padeiro, o outro era copeiro. Então o padeiro contou o seu sonho, o copeiro também contou o seu. E ele, por ser muito sincero, ele disse para o padeiro: olha, você vai ser condenado à morte, o rei vai te castigar com a morte. Mas para o copeiro ele disse: olha, se prepara, porque você vai voltar a ser o homem de confiança do rei. Olha para cá, você vai voltar a servir ao rei. E José fez amizade com esse copeiro e disse a ele assim: ó, quando tu chegar lá, tu não se esquece de mim não. José falou isso para o copeiro, mas o copeiro chegou lá e fez o quê? Fez o quê? Mas Deus não esquece. Diz aí, Deus não esquece. Fala de novo com força, Deus não esquece. Deus não esqueceu. Aí dessa vez quem tem sonhos perturbadores é o próprio faraó.
Sua alma está inquieta, sua alma está perturbada. Desculpa eu estar pregando assim um pouquinho, mas vocês sabem por quê, né? Mas, escute, quem tem sonhos perturbadores é Faraó, e ele chama todos os feiticeiros e adivinhos do seu reino, para que interprete os seus sonhos, e nenhum consegue interpretar os sonhos de Faraó, nenhum deles, e Faraó se perturba ainda mais. Então o copeiro que está ali do lado, ele diz assim: meu rei, tem um homem na prisão, que é hebreu, que ele interpreta sonhos. Então o rei mandou chamá-lo, e José, ele é todo preparado para isso. Tiram a barba dele, apronta o cabelo dele, ele veste roupas limpas para se apresentar ao rei. E quando ele chega na presença do rei, o rei conta seus sonhos, fala das espigas verdes, das espigas secas, fala das vacas gordas e das vacas magras, e conta seu sonho. Então José diz assim: olha, o teu sonho é um só. Os dois sonhos significam a mesma coisa. Nós teremos 7 anos de grande fartura, 7 anos de grande abundância na terra, como nunca antes. Mas depois nós teremos 7 anos de grande seca, e essa grande seca vai devorar tudo na terra, e muita gente vai morrer de fome, porque a seca vai ser mais perversa, e tudo aquilo que foi colhido na abundância vai ser consumido na seca, e todo mundo vai morrer de fome. Essa é a revelação. Sugiro ao rei, José deu liberdade, Sugiro ao rei que encontre um homem sábio, inteligente, e coloque esse homem na administração, para que ele construa celeiros e consiga armazenar para os 7 anos de fome. Então o rei olha para todos que estão ali, inclusive Potifar. Potifar está lá, e o rei olha para todos e pergunta: aonde eu acharei, aonde eu encontrarei um homem tão inteligente e sábio como tu? E aponta para José. A partir de hoje, tu vai tomar conta de toda a terra do Egito. A partir de hoje, tu vai ser governador da terra do Egito. E colocou o anel do rei na mão de José e disse: somente no trono eu serei maior do que tu. Você pode aplaudir o Senhor? Eu separei aqui algumas lições, e eu chamo de conselhos para a vida. Diz aí, Tia Lui, presta atenção, olha para cá. Alguns conselhos para a vida, olhando para o exemplo de José. Separei alguns, não são todos, não são muitos, são apenas alguns para essa manhã, porque Deus tem algo para te entregar nessa manhã. Deus tem algo para falar com você nesta manhã. Deus tem algo para fazer na sua vida nesta manhã. É inadiável, é hoje, é agora, não dá para transferir. O que Deus vai fazer é hoje, é nessa manhã. E se você crer, abra a sua boca. Aleluia. Diz aí para quem está perto de você, a partir do ponto, diz isso, forte, a partir do ponto em que você se encontra, comece um propósito de se reinventar. Amém ou não amém? Vou dizer de novo, a partir do ponto que você se encontra, que se encontra a sua vida, comece um projeto diante de Deus de se reinventar. Se recuse a terminar do jeito que você começou. Se recuse a se entregar às situações adversas da vida. Amém ou não amém? Se não deu certo de um jeito, dá de outro. Amém? Se você perder uma perna, você bota uma prótese ali e continua a sua vida, sem reclamar. Levante a cabeça, glorifique o Senhor, se reinvente. Está me ouvindo, irmão? Amém ou não amém? Se não dá mais para você ser um jogador profissional de futebol, você vai fazer outra coisa, e nessa outra coisa você vai prosperar. Por mais que a vida te dê pancadas, por mais que o mal se levante contra você, Deus sempre está com a mão estendida na tua direção. Aleluia! Você está me ouvindo?
Deus está te dando a chance de recomeçar. Olhe para quem está ao seu lado, diga isso. Pare de reclamar. Pare de olhar para trás. É hora de levantar a cabeça, olhar para frente. E entenda, seja grato, porque o dia de hoje é uma oportunidade, uma chance que Deus está te dando para reescrever a sua história. Você está me ouvindo? Está me ouvindo? Não se entregue à rotina, à mermice da vida. Pare de se menosprezar e dizer: eu não tenho capacidade para nada, eu não sei fazer nada, eu não sei construir nada. Todos nós que estamos aqui, você tem capacidade. Deus te dá o dom da capacidade. Deus não escolhe pessoas preparadas, Ele prepara aqueles que Ele escolhe. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo, meu irmão? Ah, pastor, a minha capacidade é de lavar roupa em casa, a minha capacidade é de passar pano, varrer casa. É digno? Amém ou não amém? É digno. Eu mesmo ajudava a minha mãe a passar o pano na casa. Amém ou não amém, mãezinha? Ajudava ou não ajudava? Ajudava a minha mãe a passar o pano, a varrer a casa. É uma tarefa. Mas Deus não quer que você seja só isso. Amém ou não amém? Ah, pastor, eu tenho vontade, eu tenho um sonho de colocar uma loja para mim. Coloque sua loja. Ah, mas lá onde eu moro é muito ruim. Acabe com esse negócio de muito ruim. Acabe. Ah, não, porque não tem nada lá, então tem você. Amém ou não amém? Mas outras pessoas tentaram e não deu certo. Mas para você vai dar certo. Você está me ouvindo? Para você vai dar certo. Pode não dar certo para ninguém, mas para você dá. Deixa eu abrir aqui um parênteses, não sei se eu conto ou não conto. Não sei se eu conto ou não conto. Ai, ai, ai. Quando eu trabalhava com vendas, eu fui fazer uma venda numa cidadezinha do interior. Aí o Lalan também trabalhou com venda. Levanta o braço aí, Lalan. Também trabalhou viajando, no mesmo ramo que eu trabalhei. E eu fui para uma cidadezinha lá, para aqui, para o lado aqui de Pacajus, lá para cima. E aonde eu chegava, eu ia de moto e ia um rapaz que trabalhava comigo, vendendo também, porque um ajudava o outro, na hora das entregas um ajudava o outro. E aonde a gente chegava, a gente procurava um comércio, um local que tivesse um alpendre, para colocar a moto na sombra, porque aí a moto ficava guardada de certa forma, porque ali no comércio o comerciante, né, ficava olhando a moto. A gente comprava água com gás, salgadinho, fazia uma despesazinha, e depois que fazia a despesa e fazia amizade com o comerciante, aí a gente perguntava se podia deixar a moto lá. E eu encontrei um lugar assim e perguntei para o moço: posso deixar a moto aqui, porque a gente vai passar o dia trabalhando e vendendo? Aí disse: não, pode deixar aí, filho, eu olho sua moto, não tem problema nenhum, vou passar o dia aqui. Mas eu digo uma coisa: você vai passar o dia aqui e vai ser uma perda de tempo. Aqui você não vai vender nada. Esse povo daqui não vale nada. Se comprar, não paga. Outra coisa, aqui o povo é miserável demais, é pobre demais, você não vai vender, não vai dar certo. Você vai perder seu tempo. Eu já estava lá. E aí o meu companheiro disse assim: eu não vou não. Eu disse: cara, eu vou. Eu vim de longe para cá. O pessoal precisando das coisas lá em casa. Eu vou. Tu não viu o homem falando? Tu não viu o homem dizendo que ninguém vai vender nada? Eu digo: mas eu vou vender. Pode ninguém vender nada, eu vou vender. Resolveu ficar lá sentado, comendo salgadinho e conversando com o homem lá. E eu fui trabalhar. A nossa média de pedidos por dia, quando era um dia bom, a gente vendia de 10 a 12 pedidos, fazia de 10 a 12 pedidos num dia bom. Nesse dia, eu fiz 22 pedidos. Aí eu cheguei e ainda almocei de graça. Aí eu cheguei, que estava ali fazendo pedido, e dizia assim: um cheirinho de feijão. Aí a mulher dizia: quer um pratinho? Eu boto para você. Eu disse: na hora, pode botar aí. Ainda almoçava de graça. Quando eu cheguei com esses 22 pedidos,
Mostrei ali em cima da sinuca, tinha uma sinuca lá, eu botei em cima da sinuca. Aí o homem gritou lá de dentro: vendeu, mas não vai receber. Eu disse: está repreendido, Satanás. Mas eu falei só em espírito, tá? Não ia dizer isso como. O homem tinha guardado minha moto o dia todo. Eu falei em espírito: está repreendido, Satanás. Um mês depois, eu vim fazer as entregas e o Lino teve que vir comigo, porque era o combinado. Eu fazia as minhas vendas, ele era independente, mas as entregas a gente tinha que fazer junto, para um apoiar o outro. E não, sempre voltava 2, 3, dava trabalho, tinha que fazer 3, 4 viagens para entregar. Às vezes não dava, nem compensava voltar para entregar, né, Luan? E aí eu peguei, fui fazer as entregas e aconteceu um milagre mesmo, porque não voltou nenhum, todo mundo pagou. Todo mundo pagou. E isso serviu de exemplo para o meu companheiro. Amém ou não amém? Você não tem que olhar para a vida dos outros ou para o exemplo dos outros, nem comparar a sua vida com a vida de ninguém. Se não deu certo para o outro, para você vai dar. Se ninguém vende lá, você vai vender. Se ninguém consegue prosperar lá, você vai prosperar. Por quê, pastor? Porque Deus está com você. A mão do Senhor está estendida a teu favor. Alguém pode abrir a boca para glorificar o Senhor? Aleluia! Tem gente que é formado aqui, vai para os Estados Unidos e trabalha lá de servente. E o cara está lá ganhando a vida e mandando dinheiro para cá. Olha para mim, diz aí, você está parado demais, irmão. Deus tem planos para a tua vida. Deus quer ver o teu crescimento, o teu progresso. Levante sua cabeça. Você está me ouvindo? Olha para cá, olha para mim. Então, a partir desse ponto em que se encontra a sua vida, você tem que dizer para Deus: Deus, eu quero uma mudança. Amém? Eu quero uma mudança. Então você começa a se reinventar. Se não deu certo, sua porta se fechou, outra não ouvi. Se não deu certo de um jeito, de outro dá. Amém ou não amém? Olha para mim. Segundo ponto, quero ver se vocês gravam. Qual é o primeiro ponto, hein? Esqueceram, ó. Qual é o primeiro ponto? Segundo ponto: transforme seus sonhos em propósitos. Você pode dizer isso para quem está perto de você: transforme seus sonhos em propósito. Mais forte, mais alto: transforme seus sonhos em propósitos. Olha para cá. Eu tenho tanto sonho de colocar uma lanchonete, e fica só nisso. É porque eu tenho um sonho. Começa vendendo café, irmão. Começa vendendo num carrinho, tapioca com café. Começa alguma coisa. Ninguém começa grande, a gente começa pequeno. Mas tem que ter um começo, tem que ter uma ação, tem que começar. Alguém está me ouvindo aqui? Eu tenho tanta vontade, mas não faz. Tenho tanta vontade, pastor, de ter um comércio, mas não começa. Tanta vontade de me formar, mas não começa. Tanta vontade de fazer uma faculdade, mas não começa. Alguém está me ouvindo aqui? Diz aí: transforme seus sonhos em objetivos, propósito, alvos. Você começa o dia pensando no seu sonho. Tudo que você faz é pensando no seu sonho. Você guarda o dinheiro pensando no seu sonho, projetando o seu sonho, o seu objetivo. Um dia Deus vai mudar a minha história. Um dia Deus vai mudar a minha vida. Um dia Deus vai mudar a minha realidade. Diz aí para quem está perto de você: não alimente a preguiça. Não fique acomodado. A gente se adapta a certas rotinas. O dia inteiro vendo Netflix, YouTube, e você se adapta a isso, e você não entende que isso aí pode ser uma estratégia do inimigo para paralisar você. Você perde muito tempo com aquilo que não tem futuro nenhum para você. Pessoas que passam o dia todo vendo vídeo no TikTok, o dia todo vendo vídeo na internet,
e aquilo ali não acrescenta nada de diferente ou positivo na sua vida, e só serve para uma coisa: para fazer você perder seu dia, para paralisar você, e você não fazer nada de produtivo na sua vida. Amém ou não amém? Para com isso, querido. Faz alguma coisa que compense. Comece a estudar, trabalhar, construir algo, planejar algo para a sua vida, ler. Olha para cá. Terceiro lugar, não fique parado. Diz isso para quem está perto de você, forte, fala forte. Não fique parado. Não fique parado, senão você apodrece. Diz isso: se você ficar parado, você apodrece. Uma das coisas que eu mais detesto na minha vida é quando alguém chega e diz assim: fica quieto, fica parado. Eu digo: se eu ficar parado, eu vou apodrecer. Se eu ficar alimentando certas situações, eu vou apodrecer. Eu fui feito por Deus para movimentar, eu fui feito por Deus para ser ativo. E já disse para Deus: por mais que eu ame os meus filhos, por mais que eu ame a minha família, ame vocês, eu já disse para Deus: se Deus me colocar numa condição que eu tenha que ficar prostrado e dando trabalho para os outros, eu prefiro que Ele me leve. Sinceramente, eu prefiro que Ele me leve. Amém ou não amém? Numa situação permanente dessa, eu prefiro que Ele me leve. Mas se eu estiver numa situação assim, e eu ver e entender que Deus vai vir em meu socorro e a providência dele vai chegar na minha vida, eu vou lutar todos os dias para alcançar essa promessa. Você está me ouvindo? Você pode glorificar o Senhor por isso? Quarto lugar, não dê ouvidos a palavras de derrota. Amém ou não amém? Diga para quem está perto de você: não dê ouvidos a palavras de derrota. Mesmo que essas palavras de derrota tenham origem nos seus pensamentos, mesmo que você fique pensando em derrota, imaginando o mal, prevendo o mal, na expectativa de que algo ruim vai acontecer. Ai meu Deus, eu tive um pressentimento. Liga para o menino, liga para minha esposa, liga para minha filha, liga para o fulano, liga lá para a casa do meu pai, da minha mãe. Ai, eu tive um pressentimento, alguma coisa ruim vai acontecer. Para com isso, repreende isso em nome de Jesus. Diz aí: não vai acontecer nada não, irmão. Deus é fiel na tua vida, Ele tem guardado tua vida, tua casa, tua família. Quem pode abrir a boca? Obre caraba, churieva lavas.